O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 28 de novembro de 2025, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda, sim. O meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar que estamos indo para o fim do ano, o calor chegando. Fim do ano pede o quê? O de sempre, uma geladinha ou duas. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom. E a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos nos encontrando após um hiato. Como vocês sabem, eu estive na chácara da Rap Science, depois voltei, fiz o lançamento promocional do meu livro, mas falaremos disso na sequência. Eu quero fazer uma introdução aqui, falando da importância desses momentos em que você sai do seu local, daquele local em que você está habituado e vai para um local em que você está desabituado. Não se trata daquela conversa mole de sair da zona do conforto. Não, só um idiota quer sair da zona do conforto. O que eu digo, você tem que ampliar essa zona de conforto. E essa zona de conforto foi ampliada para a chácara da Rap Science, onde eu pude praticar o terceiro item da filosofia Rap Science, que é a reflexão. E a reflexão é interessante. O que é a reflexão? A gente tem que se basear na questão de reflexo do espelho. Quando você olha no espelho, você está se vendo ao contrário do que as pessoas te veem. Todavia, a reflexão é você fazer o tempo, mentalmente, andar para trás. Sim, fazer as horas retrocederem. E nesse interim, você vai analisar o que? As suas decisões. Viver, como eu digo sempre, é tomar decisões. Sucesso na vida está relacionado entre um desequilíbrio em relação às decisões certas, a favor das decisões certas, em oposição às decisões erradas. Se você tiver mais decisões certas do que erradas, você vai ter sucesso. E a reflexão é o ponto em que você vai descobrir o porquê de você ter tomado tais decisões. Tanto as que deram errado, como as que deram certo. Porque você vai voltar no tempo e aí você vai analisá-las. Você vai voltar com as ferramentas da experiência. Você já vai saber o resultado e você vai para um ponto do tempo onde você não tinha o resultado. Você tinha uma perspectiva de resultado. Você não sabia o que ia acontecer.
E aí você vai ver que decisão você tomou que te motivou a acertar ou errar. Isso é interessante. Mas vamos ao texto de hoje, nós vamos conversar mais sobre isso durante o correr dele. Na noite do dia 18 do mês de novembro de 2025, eu assisti ao documentário The Principle, que analisa o princípio copernicano, ou como agora eu chamo, o paradoxo de Copérnico, que, no afã de tirar o homem do centro do universo, acabou o levando para o centro do mesmo. Contudo, tratarei de um detalhe dele, relacionado ao ruído branco, em outra oportunidade. Isso aqui é só para jogar um aperitivo no ar. Ademais, no dia 19, estive em Santos, onde preparei o lançamento promocional do meu livro, A Noite das Intrusas ou Retorno de Zé Jedi, que se deu nos dias 25, 26 e 27. 25 na Padaria Viana, aqui em São Paulo, 26 no Naldo e no dia 27 na Bandeirantes de São Vicente, onde eu entreguei ao meu amigo Luciano Faccioli. Não entreguei pessoalmente, ele estava lá, mas deixei na portaria. Isso é o lançamento promocional, porque as pessoas às quais eu dei esse livro, elas foram escolhidas a dedo. Eu não dei quando você vai fazer uma questão algo promocional, você nunca pode fazer aleatoriamente. Você tem que dar o livro para quê? Para quem vai ler. Tem uma série de quesitos. Ok? Por fim, no dia 20, junto aos demais membros da Rap Science, eu fui à chácara da mesma, que fica na Serra do Japi, em Jundiaí. Sim, eu fui de carona com o Christian e a Teruco, fomos para lá, foi uma viagem muito gostosa. Todavia, é curioso o fato de que um terreno que pertence a uma religião japonesa fique em um lugar chamado de Serra do Japi. Podia ser Serra do Japa, né? Mas Japi. Em todo caso, o termo Japi não tem uma origem definida, dado que tanto pode estar relacionado a uma palavra em tupi, lapi, que significa pedra áspera, ou a outra, também em tupi, yapi, que quer dizer elevado. Ademais, Jundiaí, que também vem do tupi, quer dizer Rio dos Jundiás, sendo que o sufixo i se refere a rio e Jundiá a um tipo de bagre. Sim, um bagre que os índios pescavam neste rio. Antes de chegar lá, já em Jundiaí, paramos no posto Caminho da Serra, onde tomei a minha última IPA, sim, tomei a minha geladinha. Pois se tratava de um retiro espiritual e o local tem as suas regras. Eu digo sempre isso, você vai para o retiro espiritual, você tem que seguir as regras do local, senão não vai. Eu vejo um monte de gente indo para retiro espiritual e reclamando, não pode fazer isso, não pode. O nome já diz, retiro espiritual, gente. O nome é até meio errado, que você não vai, parece que você vai lá para deixar o corpo e tirar o espírito, não. É para você se conectar com a transcendência. Se é para fazer a mesma coisa que você faz aqui, lá não precisa ir, não enche o saco. Mas vamos lá, o local tem as suas regras, por isso eu sabia que passaria 4 dias sem beber e falar besteira. Isso era um retiro ou um inferno? Me pergunta Miriam Big Pig. Se tratou, no meu caso, de um lapso temporal sabático. Ou seja, foi um exercício de autocontrole. Sim, e é bom isso daí porque eu saio do meu status quo. Não tinha bebida, não podia ficar falando as coisas que eu falo por aí. Então, calma, gente. Calma. E isso é bom, vocês vão entender na sequência. Então chegamos ao nosso destino, onde me deparei com uma paisagem que não tinha fim. Sim, para onde quer que se olhasse, tudo se estendia até onde a vista alcançasse. O que me remete à memória é a canção Sympathy for the Devil, Simpatia pelo Capeta, que foi composta por Mick Jagger e Keith Richards e lançada no álbum Beggar's Banquet, em 1968. Mais especificamente, me lembro do trecho da música em que constam os seguintes versos. Sim, os versos em que se lê: E eu estive com Jesus Cristo no seu momento de dúvida e de dor, sim, lá naquele mato, naquela imensidão,
eu pude refletir sobre o meu momento de dúvida e de dor. Eu não vou falar agora, falarei no momento mais apropriado. Até lá na chácara eu o revelei a algumas pessoas, nós estávamos conversando. Eu tive, como Jesus Cristo, o meu momento de dúvida e de dor. E lá, nessa imensidão, eu pude fazer essa reflexão sobre esse momento de dúvida e de dor. Esse momento em que o diabo se sentou à mesa e me ofereceu a sua mão amiga. E nesse momento eu tomei uma atitude certa. Aí sim eu refleti, nesse momento de reflexão, eu retrocedi no tempo e vi que eu tomei a decisão certa ao não aceitar a mão amiga do capeta. Ok? Doravante, iniciamos o almoço, que fazia parte de um processo de engorda que seguia o seguinte roteiro: abertura do café da manhã, complemento do café da manhã, almoço, sobremesa, lanche da tarde, jantar, sobremesa e um bolo com chá antes de o ronco puxar. Sim, eu comi que nem um boi. Acho que comi um pouco mais do que um boi. O boi não chega a comer tanto assim. Então, entre a sobremesa, pós-almoço e o lanche da tarde, participamos de um seminário alcunhado de O Caminho dos Anjos, que tratou de como um discípulo pode se tornar um anjo ou pensar como um anjo. E como é que um anjo pensa? Me pergunta Miriam Big Pig. No próximo seminário você ficará sabendo. Depois do jantar, os mais animados, que infelizmente equiparavam sua euforia com seu grau de desafinação, foram se entreter com um videokê. Sim, algum emissário do diabo levou um videokê para lá. Pô, um retiro espiritual mas o pessoal tem umas recaídas. Onde, durante uma interpretação da canção Yellow River, fizeram uma autocrítica ao entoar uma versão satírica do refrão em que cantavam: ela é horrível, ela é horrível. Você lembra? Yellow River, Yellow River. Aí fizeram assim: ela é horrível, ela é horrível. Sim, a interpretação desse pessoal era muito horrível. Por fim, foi feita uma fogueira para fechar o dia. Claro, depois a gente comeu um arroz doce na parte da noite, no lanche final, na refeição final. No caso não foi um bolo, o bolo foi nos dias depois, mas teve um arroz doce muito gostoso, diga-se de passagem. No dia 21, nós pusemos a brocha para funcionar. Calma, não tomamos Viagra e fizemos uma orgia coletiva. Isso não. Nós pegamos os pincéis, tinta preta, e fomos pintar um dos decks de madeira da chácara. Sim, isso aí faz parte da coisa, de sair, fazer a manutenção da chácara. E é bom que nesse período a mente, você descola a mente do status quo e a mente fica livre para trafegar por outras situações. Depois participamos do seminário alcunhado de O Caminho da Meditação, que era um complemento do outro, já que se é preciso pensar como um anjo para se tornar um anjo, também é preciso fazer a manutenção desse pensamento, o que se faz por meio da meditação. Sim, meditação é importante para a gente conseguir coordenar os pensamentos. Se você quer pensar como um anjo, você precisa preparar sua mente de forma angelical. Vocês vão entender isso na sequência. Consequentemente, o dia seguiu seu protocolo. Contudo, após o jantar, eu ganhei um presente. Sim, uma história que irei compartilhar com vocês no momento oportuno. Com as suas devidas ressalvas, é claro, trocando o nome da protagonista e dando uma ligeira apimentada. Para que vocês tenham uma ideia, o nome dela será alterado para Maria Vai Não Vai. Maria Vai Não Vai, sim. É, claro, uma referência ao Sheldon, daquele capítulo The Big Bang Theory, que o Sheldon fica com problema porque o Leonard começa a flertar com a secretária dele, vice-versa, e ele quer pôr um fim naquilo. Aí ele chama a esposa dele, a esposa do Leonard, a Penny, sim, a Penny casa com o Leonard, a Amy casa com o Sheldon e a Bernadette, que casa com o Horowitz. Sim, você está chegando agora, porra, meu. Tem muita gente que começou a assistir agora, mas, pô, você tá contando a história, olha, foram 12 anos, eu já estou adiantando aqui os 12 anos da história.
E aquele que não foi citado não se casa, porque ele é meio mais para lá do que para cá também, que é o Raj. E aí, para contar a história, ele não quer revelar quem é. E aí ele chama o Leonard de Ricardo Vai Não Vai. E aí essa cidadã será chamada de Maria Vai Não Vai. No devido momento vocês saberão, conhecerão a história, que é muito interessante. Por fim, fizemos mais uma fogueira antes de pousar. Claro, teve a comida também. E essas fogueiras se tornaram interessantes porque no primeiro dia estava um frio desgraçado. E a fogueira foi bom para esquentar. E na segunda, o dia foi mais um dia assim de diversão, que estava mais quente, mas é sempre legal fazer uma fogueira. No dia 23, fomos pintar o outro deck. Contudo, a pintura foi encerrada devido à falta de tinta. Aí vem a frase: a sorte favorece aos ousados. Porque enquanto o pessoal mais manso ficou fazendo yoga, o pessoal da pintura foi tomar banho. Sim, tive uma turma que não quis pintar. Aí foram lá fazer yoga. Nada contra fazer yoga. Cada um faz o que quer. Até aquela música que você quer. Yoga, yoga, yoga. Todo maconheiro dá o boga. Mas não se trata disso. Dá o boga, não. Mas, contudo, guarde esse banho para logo mais. Sim, nós fomos tomar o banho. Guarde esse banho para logo mais. Então ocorreu o seminário ao cunhado de O Caminho para a Cura e a Proteção da Saúde, que se trata da atuação dos anjos, que é o de usar sua iluminação para promover uma conexão energética entre alguém que está enfermo e a luz de Alcantar. Sim, o anjo de Ângelos, é o mensageiro. A mensagem nem sempre se traduz em palavras, mas sim em energia. E o anjo, como eu falei, está iluminado, ele está com os chakras abertos. E por meio dos chakras, ele permite que o Logos divino chegue ao enfermo e o enfermo consiga o milagre da cura. Eu já expliquei o milagre em outras situações, não vou explicar aqui, mas essa é a função do anjo. Por isso que o anjo tem que estar capacitado. Ele precisa pensar como um anjo. Não pode ficar pensando besteira. Tem que ter uma mente reta. Caminho do meio, ou seja, não se desloca nem para um lado nem para o outro, segue o caminho reto, ele não anda em círculos. O cara, para ser um anjo, ele não pode estar perdido. Você como um anjo, você é um representante de Deus, um representante de Alcantare. E, para representar a Deus, você tem que estar à altura, ok? Mas vamos seguir aqui, que o tempo está passando. Durante o intervalo, e sim desabou uma tempestade praiana sobre a Serra do Japi. Uma precipitação que gerou dois efeitos colaterais. Primeiro, algo cortou a luz, mas em função da estiagem, a luz do sol pavimentou a conclusão do curso. Sim, depois da tempestade ocorreu uma estiagem, veio o sol e tivemos luz para dar sequência ao curso. E, com auxílio de lanternas e velas, foi possível manter o roteiro gastronômico. Em segundo, faltou água. Lembra-se do banho? Sim, a sorte favorece os ousados. Sim, quando a turma ficou lá fazendo yoga, a turma que pôs a brocha para funcionar, no bom sentido, é claro, dormiu limpinho. Ademais, a noite não terminou aí, dado que, desde o início do retiro, fez uma divisão entre homens e mulheres. Sim, as mulheres foram dormir nos quartos e os homens no mezanino da casa. Eles puseram os colchões no chão, cada um pegou o seu e fez como eles falam na cadeia, cada um fez a sua comarca. No presídio é só assim, cada um fez a sua comarca lá. Nota, essa casa foi erigida em estilo nipônico, por isso é toda feita de madeira e com encaixes, de um jeito que não precisa de prego. Sim, ela é toda encaixada, já que a energia gravitacional a mantém estável. O que faz com que cada passo que seja dado sobre o mezanino vibre pela estrutura toda. Sim, só anda no mezanino, a casa inteira vibra, porque ela é toda encaixada. É a ação gravitacional que a mantém conectada. É igual o Machu Picchu ou as pirâmides. Você não precisa de cola, de prego, não. A estrutura dela é feita para ser autossuficiente. Interessante isso. E a partir daí que se entende o motivo que leva um ninja em treinamento a caminhar sobre o papel de arroz e sem deixar rastro.
Você imagina aqueles filmes de ninja, né? Eu sempre vi aquele negócio sobre o papel de arroz. Aquilo lá é porque se o cara pisar numa casa dessa, faz barulho, não tem como. Então o sujeito precisa dominar o peso. É um negócio interessante, gente. Vamos lá. Ademais, os atores do evento, que agora serão narrados, terão seus nomes trocados. Inicialmente, um cidadão que chamaremos de Ed Murphy acordou bêbado de sono e quase se suicidou. Sim, ele quase se suicidou, já que a escadaria de acesso e saída do mezanino fica quase no meio do mesmo. Você imagina, tem um mezanino aqui do lado, aqui, um pouco mais para a direita, de quem desce tem escadaria. E o Ed Murphy passou reto, indo para a ponta do mezanino. Sim, eu acordei com ele chutando a mala do cidadão, que chamaremos de Arsenio Hall, e o Arsenio Hall, ao acordar, o conteve, para ele não pular. Que o cara lá estava quase pulando, ele quase ia se matar. Aí o Arsenio Hall salvou a vida dele. Bem, depois que o Ed Murphy fez o que quis fazer e voltou para o seu leito, todos pensaram que seria, enfim, dormir em paz. Só se pensou, porque o Nick Nolte começou a se contorcer e gemer com o fantasma. Se o cara lá começou... Pô, acordou todo mundo. Porém, a possessão demoníaca durou um pouco. Então, Nick Nolte, cara, o pessoal deve estar lembrando daquele filme aqui, O Príncipe das Marés. Esse filme é com a Barbara Streisand. Quem conhece o filme sabe por que o cara está se contorcendo. Quem não conhece, faz favor de assistir o filme. O filme é uma bosta, cara. Um dos filmes mais bosta que eu assisti na minha vida. Mas o assiste pra você entender a piada. Porque brasileiro, cara, brasileiro, o povo mais ridículo que tem na face da terra é o brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sei disso. O brasileiro pensa que é bom-humorado, mas não entende bosta nenhuma de piada, cara. E quando é com ele, nossa, não pode, não pode. Eu lembro quando fizeram aquela armação para trazer a Olimpíada aqui pro Brasil, encher o bolso dos comunistas de dinheiro. Teve nos Estados Unidos o Robin Williams, perguntaram e falou, os brasileiros deram pros pessoal aí do COI, deram 1 quilo de maconha e umas mulatas para eles. Nossa, parecia que atacou a soberania nacional. Agora tá com essa moda de soberania. Pessoal vive beijando as botas do... Pessoal que beijava as botas do Fidel Castro. Estou falando de soberania. Olha a situação. E aí, o pessoal ficou louco. Eu lembro naquele dia, eu estava mudando de canal. Aí, num dos canais, estava um cidadão lá, que eu não vou revelar o nome e tal, pode primeiro revelar. Esse cidadão aí, provavelmente, ele gostaria muito da cocaína, mas abriria a mão das mulatas. Ele abriria a mão das mulatas, sim. Ele seria um Raj brasileiro, digamos assim. Ele falou, não, tem um politicamente correto, que é chato, mas tem um politicamente saudável. E politicamente correto, politicamente saudável é a mesma coisa. Só que o cara quer dar uma de bom, uma de patriota aí das causas perdidas, e inventou o politicamente saudável. Não, isso não foi politicamente saudável. Cara. Não, o Robin Williams está completamente certo. Deram umas mulatas e um saco ou 2 de cocaína para os caras aí. Que não foi possível os caras fazerem uma bosta de uma Olimpíada aqui, que só enfiaram dinheiro público no rabo de quem não merecia, e a gente tá pagando essa merda dessa Olimpíada como aquela merda de Copa até hoje. Mas isso é outro assunto. Ademais, foi a possessão do Nick Nolte durou pouco. Graças a Deus deu para dormir depois. No dia 25, sem condição de dar sequência ao seminário, só um detalhe. O último curso se chamava O Caminho da Glória, a correta proteção e exorcização contra maus espíritos. Ou seja, a tempestade teve remetente. Ademais, sem água ou luz, regressamos a São Paulo, onde, no Viana, eu pude, enfim, com uma geladinha, me hidratar. Sim, no Viana eu tive o meu encontro com uma deliciosa geladinha. Dito isto, eu encerro o programa de hoje, gente. Contei a história da minha aventura e de todos os outros na chácara. Um momento muito gostoso e um momento que eu achei legal, como um momento de companheirismo. Uma coisa que eu falo sempre, né? O pessoal tem mania de fazer aquelas coisas de sobrevivência, não sei o que. Você não precisa, cara. Você precisa ir para um local onde as pessoas têm um mínimo de companheirismo
Porque o que, que acontece? Uma pessoa passa a proteger a outra, para outra tipo, a proteger. Isso é o companheirismo. Eu estou protegendo o outro, eu não sei nada da vida do outro, ele também não sabe nada da vida, mas nós estamos no mesmo barco. Assim como eu protejo, ele tem que me proteger para que eu o proteja e vice-versa. Isso é importante, por isso que é importante ir para esses retiros, porque, além de tudo, toda a reflexão, ainda tem o exercício do companheirismo, que muitas vezes a gente não tem como praticar dentro da rotina diária. Ok? Dito isto, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu ganho uma graninha, e na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Via direta, os meus livros, todos, até amanhã, com 35% de desconto dentro da Black Friday, ok? Até amanhã no Clube de Autores. Por exemplo, você pega A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi, ele está à venda em todas as livrarias do mundo. Eu não sei se essas livrarias estão fazendo Black Friday. Eu não pesquisei. Mas, no Clube de Autores, a Black Friday está sendo feita com 35% de desconto, hein, gente? Aproveita aí, presente para o Natal. Ou seja, na descrição do programa, eu estou disponibilizando o link dos meus livros, aqui A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aí tem o link do meu romance A Saga de Kid Winchester. Um é para as crianças, o outro é para os adultos, ou os adúlteros, como diria o Chaves. Na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, que também está na Black Friday. Agora eu não sei o quanto ele está tendo de desconto. Deixa eu ver aqui só se eu consigo vê-lo rapidamente. Não tá especificado aqui, mas ele também está dentro da Black Friday, aproveite. Aí tem a arrecadação de fundos por via direta, com o apoio do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix para você já ajudar. Lembrando que quem pagou essa minha estadia na chácara da Rap Science foram vocês, os meus bravos acólitos, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. É isso aí, gente. Estamos sendo assistidos no Cairo, Egito. Sim, gente, olha o alcance do Cuesta. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua peca de conservador para as próximas manifestações. E o link Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o link do grupo no X, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, o grupo do Cuesta no WhatsApp. Me comuniquei com os acólitos pelo grupo do WhatsApp. Entre nele, que é o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, regras para erradicar os radicais. A última e mais importante de todas, no sábado, dia 29 de novembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 29 de novembro de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais. A última e mais importante de todas. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!